6 pessoas abriram portas que jamais deveriam existir, e todas elas descobriram que algumas entidades continuam seguindo. Meu nome é Renato Almeida, tenho 39 anos, e por quase 4 deles participei de um grupo de rituais que eu nunca deveria ter entrado. As pessoas pensam que magia negra é só vela, livro velho e ameaça vazia. Mas o que acontece quando você abre um espaço, não fecha sozinho, e o que entra por ele não vai embora quando você quer. Eu morava em São José dos Campos, no bairro Urbanova. Trabalhava de dia numa empresa de tecnologia, mas minhas noites eram perigosamente diferentes. Os rituais aconteciam na divisa com Caçapava, num sítio afastado, sem vizinhos por perto. Era um lugar quieto demais, sem sinal de celular, sem iluminação pública. A casa principal estava abandonada havia anos. Janelas quebradas, cheiro de mofo, paredes descascadas. O grupo usava um dos celeiros como salão ritualístico. Uma construção velha, com teto alto, cheio de buracos no telhado. O vento passava frio ali dentro, mesmo nos meses quentes. Eu entrei naquele mundo por curiosidade e saí, porque percebi que já não estava sozinho dentro do meu próprio corpo. Tudo começou em 2014. Eu era cético, estudava filosofia oculta só por brincar com a fronteira entre o místico e o psicológico. Um colega de trabalho mais velho me chamou para uma vivência espiritual. Nada sério, segundo ele, só experimentação. O grupo tinha 6 pessoas, todos adultos, profissionais. Nada de adolescentes brincando com espíritos. Eles me receberam como se eu já fosse um deles. Na primeira noite ficamos só conversando. Falaram sobre energia, foco, intenção. Depois apresentaram o que chamavam de círculo fechado. Um espaço desenhado no chão, marcado com símbolos que eu não reconheci. Disseram que era antigo, muito antigo, e que o círculo respondia a quem estivesse dentro dele. Eu não acreditei. Mas quando você está num lugar isolado, com pessoas que falam com tanta certeza, a mente começa a aceitar coisas que normalmente rejeitaria. Na terceira reunião, fizemos um ritual simples: respiração, concentração e mentalização. Eu estava no círculo, sozinho. Os outros observavam de fora. Em certo momento, senti algo passar atrás de mim, como uma sombra atravessando o espaço. Não toquei, não vi, só percebi. Era a primeira vez que senti que não estava sozinho, mesmo sabendo que fisicamente ninguém tinha entrado. As pessoas do grupo disseram que eu estava sensível, que eu tinha aptidão. Eu ri. Fiz pouco caso, até que a segunda manifestação aconteceu. Um dos rituais posteriores envolvia repetir palavras antigas, não em latim, algo mais rústico, fonético. O líder do grupo dizia que eram portas sonoras. Eu estava novamente no círculo. E quando repeti a terceira sequência de palavras, percebi algo horrível. Eu não era mais o único repetindo. Havia outra voz acompanhando o som que saía da minha boca. Uma voz que não existia fisicamente, mas seguia meu ritmo como se estivesse tentando aprender a entonação. As pessoas do grupo perceberam. O líder sorriu, satisfeito. Só eu fiquei aterrorizado. Ele disse: "Agora você abriu." E eu não entendi o que ele queria dizer até semanas depois, porque as coisas começaram a me acompanhar para casa. A primeira vez foi no meu quarto. Eu acordei às 3 da manhã com a sensação de que alguém estava parado na porta. A casa estava totalmente escura. Não havia som. Mas eu sabia que tinha algo ali. Não respiração, não movimento, presença. Como se alguém observasse sem precisar de corpo. Levantei assustado. Acendi a luz. Nada. Mas quando olhei para o chão, percebi algo que nunca consegui explicar. O mesmo símbolo do círculo do celeiro estava marcado no carpete do meu quarto. Não desenhado, não riscado, marcado. Como se a fibra tivesse sido esmagada para baixo, fazendo o contorno perfeito. Naquela noite, não dormi. E a presença se repetiu. Por semanas, cada vez mais perto, cada vez mais atenta. Eu sonhava com o celeiro abandonado,
Sonhava que alguém sussurrava meu nome dentro da minha mente. E o pior, eu sentia vontade de voltar. Não racional, instintiva, como se algo dentro de mim tivesse sido puxado para um lugar específico do mundo. Um dia, acordei com o cheiro do celeiro dentro do meu quarto. Cheiro de madeira velha, poeira e ferro enferrujado. E ouvi, não com os ouvidos, que ela estava esperando. A presença. De repente, minha mente ficou clara como água. Eu entendi que, se voltasse, não sairia mais o mesmo. Liguei para um padre da região que lida com casos assim. Não contei tudo, só pedi ajuda. Ele fez uma oração na minha casa. O símbolo desapareceu sem explicação. A presença se afastou. Não sumiu, só se afastou. E até hoje, quando acordo no meio da noite, tenho a sensação de que ela está em algum ponto distante, como alguém que observa de longe, esperando oportunidade. Muita gente brinca com magia negra achando que é só experiência psicológica. Não é. Algumas portas não deveriam ser abertas. E algumas coisas que vêm quando você chama não querem ir embora. E o mais assustador de tudo, eu nunca quis chamá-la, mas ela veio mesmo assim. Meu nome é Clara Montenegro, tenho 46 anos e durante quase 6 anos participei de um círculo ritualístico fechado em Igaraçu, Pernambuco. A gente não se chamava de bruxas, não era esse o nome, mas fazíamos coisas que ninguém deveria fazer. E um dia, alguém respondeu. E quando responde, ela escolhe uma de nós. E a escolhida fui eu. Igaraçu é conhecida pelo sítio histórico e pelas igrejas antigas. Mas o que quase ninguém fala é sobre a faixa de mata que existe entre o centro e a região de Nova Cruz. É densa, abafada, úmida mesmo em dia seco. Foi ali que o grupo se reunia. O acesso à clareira era feito por uma trilha estreita, escondida entre árvores tortas. No centro havia uma pedra grande, achatada, marcada por sinais antigos que ninguém sabia datar. A mata ali tinha um silêncio próprio. Não parecia natureza, parecia expectativa. Eu entrei no grupo aos 29 anos, num momento frágil da vida. E o que encontrei ali parecia pertencimento. Até o dia em que a entidade apareceu. E percebi que nós é que pertencíamos a ela, não ao contrário. No começo tudo era estudo, ervas, símbolos, meditações. Ninguém falava de invocação, só de abrir caminhos internos. Mas, com o tempo, o grupo se dividiu. Alguns queriam ir mais fundo, queriam ver manifestação, não metáfora. Eu segui com eles. As reuniões começaram a acontecer de madrugada, sempre na pedra da clareira. Levávamos velas, tecidos escuros, taças vazias e alguns objetos pessoais que deviam representar desprendimento. Nos primeiros encontros, nada acontecia. Era só a gente, respirando, repetindo frases antigas que ninguém entendia. Mas depois de alguns meses, percebi algo inquietante. A mata começou a reagir. As noites ficaram mais quietas. Os insetos paravam de cantar quando começávamos o ritual. E a sensação de ser observada crescia a cada encontro, mas ninguém queria admitir medo. Tínhamos orgulho demais. 3.3 Primeiro sinal estranho. Numa madrugada de agosto, enquanto repetíamos uma sequência de frases antigas voltadas para a atração, eu senti um movimento atrás de nós. Nenhum dos outros virou, mas todos perceberam. A líder do grupo sorriu. Ela parecia satisfeita, como se fosse exatamente isso que queria. Eu senti o oposto. Um frio interno, como se algo estivesse tentando penetrar um espaço que não era físico. A líder levantou a mão e disse, baixinho. Ela chegou. Essa frase me acompanha até hoje. A ela, de quem a líder falava, não era humana. Apareceu na terceira noite após esse sinal. Eu tinha ficado um pouco para trás na trilha porque a lamparina que levava apagou com o vento. Foi então que vi, bem no limite da escuridão, uma silhueta feminina. Alta, magérrima, com o rosto obscuro, como se a mata a moldasse. Ela não andava como pessoa.
Se movia devagar demais, reta demais, como se o corpo inteiro fosse uma peça única. Mas o pior foi outra coisa. Eu não ouvi os passos dela, nem folha mexer, nem galho, nada. Só senti proximidade. Chamei a líder. Ela veio até mim, olhou para a escuridão e sussurrou: "Não olhe diretamente." Por quê? Porque se ela perceber que você vê, ela escolhe você. Era tarde. Eu já tinha olhado. A entidade se aproximou dos rituais. Não no centro da clareira, mas ao redor. Sempre distante, sempre entre as árvores, sempre silenciosa. Mas comigo era diferente. Ela aparecia quando eu estava sozinha, na trilha, perto da minha casa. Até mesmo quando eu fechava os olhos durante as práticas. Nunca falou, nunca tocou, nunca avançou, mas observava. E cada dia se aproximava mais. Chegou ao ponto de eu sentir seu peso parado na porta da casa onde eu morava, em Nova Cruz. Não era presença humana. Era algo vertical demais, pesado demais, vazio demais. A líder me chamou para uma conversa particular. Ela disse: "Clara, ela te escolheu." Por quê? Porque você viu. E o que isso quer dizer? Que agora você pertence ao olhar dela. Eu chorei. Disse que queria sair do grupo. Queria acabar com tudo. A líder sorriu, com uma calma horrível. "Não é você quem sai." "Mas eu quero", respondi. Ela não quer. A partir desse dia, parei de dormir direito. Cada noite eu sentia a entidade mais perto. No banheiro, no quintal, na janela, dentro do quarto, sempre imóvel, sempre olhando, sem forma definida, como uma mulher feita de escuridão. A decisão de fugir veio tarde. No dia em que deixei o grupo, uma coisa aconteceu, e nunca consegui explicar. Fechei minha mala para ir embora da cidade. Apaguei a luz do quarto e antes de sair, olhei para trás. A entidade estava lá, no canto do cômodo, alta demais para caber na realidade. De silhueta feminina, mas completamente vazia, como se fosse feita de sombra condensada. Eu não ouvi nada, não senti toque. Só percebi algo ser arrancado de mim. Uma sensação de que parte da minha identidade ficou presa onde ela estava. Saí imediatamente. Mudei de cidade naquela mesma noite. Nunca mais voltei a Igaraçu. Anos depois, ainda sinto quando ela se aproxima. Não como aparição, mas como mudança brusca no ambiente. Silêncio repentino. Sombra longa demais. Sensação de alguém atrás de mim na porta. A líder do grupo dizia que a entidade não seguia pessoas comuns. Ela seguia quem abriu os olhos. E eu abri. Meu nome é Marcelo Bragança. Tenho 52 anos. E o que vou contar aqui foi a razão pela qual abandonei tudo. Grupo, crenças, práticas, pessoas e até parte do que eu era. A maioria das pessoas acha que ritual proibido é só simbolismo. Mas quando você usa um ser humano como ponte, quando alguém de carne e osso vira o canal para algo que não deveria ser chamado, é impossível sair inteiro. E naquela noite, em Santo Amaro da Imperatriz, nós abrimos uma porta que ninguém ali sabia fechar. Santo Amaro é conhecida pelas águas termais e pela trilha da Serra do Tabuleiro. Um lugar bonito demais para carregar tanto peso espiritual. Mas na parte rural, existem casas isoladas, algumas sem morador fixo, usadas para tudo que é tipo de prática. A nossa ficava no alto de uma estrada de barro estreita. O terreno era úmido, frio, e a casa tinha cheiro permanente de madeira velha e fumaça antiga. O grupo se reunia sempre à noite, e a escuridão da serra é diferente. Ela pesa. Abafa o ar, a mente, os sentidos. O ritual daquela noite seria conduzido por alguém que chamávamos de intermediário. Uma pessoa treinada para ceder o corpo por alguns minutos. Até hoje eu gostaria de acreditar que nada daquilo foi real. Mas o que entrou ali não foi ele. Eu entrei no grupo com 30 anos, após passar por um período de depressão profunda. Fui seduzido pela ideia de ter controle sobre o invisível. No começo, tudo parecia filosofia. Depois, virou prática. E a prática evoluiu para algo muito mais perigoso.
O grupo tinha 8 pessoas. Metade estudava símbolos antigos. A outra metade executava rituais de contato. Naquela noite específica, em 2008, a proposta era simples: atrair uma presença que pudesse orientar decisões do grupo. O intermediário se chamava Rogério. Era o mais calmo, o mais disciplinado, o único que parecia não ter medo. Ele ficava no centro da sala, sentado, olhos fechados, enquanto repetíamos as frases de abertura. Nenhum ritual tinha dado certo até então, nenhuma manifestação real, mas naquela noite, algo respondeu. Tudo correu como sempre até certo ponto. Respirações sincronizadas, repetição dos sons, concentração. Mas quando chegamos na 5ª sequência, Rogério fez algo que nunca tinha feito. Ele respirou diferente. Não era dele. Era como se outra coisa tivesse puxado o ar por dentro do corpo dele, de um jeito pesado, profundo, antinatural. Todos ouviram. Todos ficaram imóveis. O líder pediu para continuar. Rogério, ainda de olhos fechados, inclinou a cabeça para trás, devagar demais, como se estivesse sendo puxado por um fio invisível. E então abriu um sorriso que não era dele. Rogério nunca sorria assim. Não daquele jeito. Não com aquela expressão vazia, quase satisfeita. Foi nesse instante que senti algo mudar na sala. O ar ficou mais frio. A madeira da casa pareceu enrijecer. E por um momento tive a sensação de que estávamos sendo observados por algo muito inteligente. O líder perguntou: "Quem está aqui?" E Rogério respondeu, mas não com a própria voz. A entonação era igual à dele, mas sem emoção, sem vida, presente. O cheiro dentro da sala mudou. Surgiu um odor seco, metálico, que lembro até hoje. O líder continuou: "O que deseja?" Rogério inclinou a cabeça como se estivesse escutando algo acima de nós e respondeu: "O que foi pedido?" A frase seguinte foi o que destruiu tudo. Mas a preço. Rogério não falava assim. Nunca usava essa estrutura de frase. O grupo recuou instintivamente. Foi quando ele abriu os olhos. Só que o olhar não era dele. Não era humano. Não havia brilho. Não havia foco. Era como olhar para 2 poços vazios. E então, pela primeira vez, a presença dentro dele olhou para cada um de nós, um por um, como se estivesse nos medindo, não querendo ataque, querendo escolha. Quando os olhos pousaram em mim, senti algo atravessar minha mente como se atravessasse um cômodo vazio. A presença sabia quem eu era. Rogério se levantou, devagar, precisão absoluta, como se cada movimento fosse calculado por alguém que não conhecia direito o corpo que estava usando. Ele parou diante do altar improvisado. O líder pediu: "Identifique-se." Rogério riu, um riso sem som, sem ar, sem intenção humana, e respondeu: "O nome não importa, mas a troca já foi feita." O líder recuou. Todos recuaram. Eu permaneci imóvel. A presença virou a cabeça lentamente para mim e disse: "Você." A sala inteira se voltou na minha direção. O pânico me paralisou. A presença deu um passo na minha direção, mas o corpo de Rogério não acompanhou com fluidez humana. Era como se estivesse sendo puxado por dentro, seguindo linhas de movimento invisíveis. Eu senti que, se ele encostasse em mim, alguma coisa seria arrancada. Não fisicamente, mas espiritualmente. Foi então que o intermediário caiu. O corpo desabou no chão sem proteção. A presença se foi em 1 segundo. E Rogério começou a gritar. Não de dor física, mas de desespero absoluto, como se tivesse sido deixado em um lugar interno do qual não sabia sair. Nunca mais voltou ao normal. Nunca mais falou meu nome. Nunca mais reconheceu ninguém. O grupo terminou naquela mesma noite. A casa foi fechada, destruída depois de alguns anos. Eu tentei seguir a vida, mas desde aquele dia, há algo que permanece perto de mim. Não manifesta, não visível, mas presente. Um silêncio que chega antes de certos momentos. Uma sensação de escolha que ainda não entendi. E às vezes, quando acordo de madrugada, sinto que alguém está ao lado da minha cama, não tocando, só lembrando.
As pessoas perguntam se eu me arrependo. Sim, mas não pelo que fiz, pelo que trouxe comigo. O intermediário não foi o único usado naquela noite. Eu também fui. E a presença que veio não foi embora. Meu nome é Dulce Ramalho. Tenho 55 anos. E o que vivi não aconteceu quando eu era jovem. Aconteceu décadas depois. No interior da Bahia, muita gente participa de rituais sem entender o que está oferecendo. E tudo que é oferecido, um dia é cobrado, mesmo que você tenha esquecido. Eu cresci na zona rural de Jacobina, numa casa simples de taipa, sem energia no começo, com lampiões e água de poço. Minha avó era conhecida na região como mulher de reza forte, mas havia rituais que ela fazia longe dos olhos dos vizinhos. Era mata rala, sertão seco, mandacaru espalhado, galhos retorcidos. À noite, o vento fazia a casa inteira vibrar. O cheiro de mato quente misturava com poeira, e o céu era grande demais. Quando eu tinha 20 anos, participei de um único ritual com ela. Achei que era tradição, achei que era cultura, achei que era simbólico. Não era. E o que me aconteceu de verdade aconteceu 32 anos depois. O ritual ocorreu em 1989. A avó pediu para eu acompanhá-la numa clareira perto de uma nascente seca. Passamos por trás de um terreno de pedras soltas, onde galhos sempre quebravam sozinhos com o vento. Chegando lá, ela desenhou um círculo com pó vermelho, não sei do que era, e colocou 3 cabaças abertas ao redor. Mandou que eu ficasse dentro do círculo. Ela ficou fora e disse: "Você não fala nada." "Por quê?" perguntei. "Porque se responder, não sairá daqui como entrou." Eu obedeci. O ritual durou alguns minutos. Ela murmurava coisas que não reconheci. Um vento forte passou, só dentro do círculo, não fora. E senti como se alguma coisa estivesse me examinando. Não era presença humana, não era animal, não era espírito ancestral. Era algo indiferente, curioso e levemente satisfeito. Quando terminou, minha avó me fez sair do círculo andando para trás, sem virar de costas. No caminho de volta, ela disse: "Pronto, um dia isso volta." "O que volta?" "O favor." Ela nunca explicou, e eu nunca perguntei. Os anos passaram. Casei. Mudei para outra casa dentro da mesma região. Criei meus 2 filhos. Minha avó morreu em 2007. E durante décadas, nada aconteceu. Até agosto de 2021. Eu estava dormindo sozinha. Meu marido tinha viajado para trabalhar em Miguel Calmon. A noite estava quente, vento fraquíssimo, aquela paz do sertão que mistura silêncio e eternidade. Por volta de 2 da manhã, acordei com uma coisa simples: o cheiro do pó vermelho, mesmo cheiro do ritual. Era impossível confundir. Levantei, caminhei pela casa, e o cheiro estava só na sala, forte, recente, como se alguém tivesse colocado ali poucos minutos antes. Era o primeiro sinal. E eu sabia que aquilo não era lembrança, não era sonho, era aviso. No dia seguinte, coisas pequenas começaram a acontecer. A água do pote balançava sozinha, mesmo sem vento. Som de passos lentos no quintal, passo pesado, arrastado, mas sem pressa. Meu cachorro não entrava mais na sala. As pessoas que chegavam à minha casa diziam: "Aqui tem alguém que não vemos." Eu rezava todas as noites, mas nada parava a sensação. Até que 2 dias depois, o segundo sinal apareceu. Um círculo de pó vermelho no chão, dentro da minha casa. Perfeito, feito com precisão, com 3 marcas no chão ao redor, iguais às cabaças do ritual. Meu corpo inteiro gelou. Entendi imediatamente. A coisa do ritual tinha voltado. Não por maldade, não por raiva, mas por direito. Um direito que eu não sabia que tinha concedido. A manifestação final aconteceu 3 dias depois. Chovia fraco. O vento estava parado. Eu estava sentada na rede, tentando manter a calma, quando ouvi um som que não deveria existir. Uma respiração longa, dentro da minha mente. Não fora, não atrás de mim, não na sala. Dentro, como
se alguém estivesse encostado no meu pensamento. E senti um movimento no portão. Levantei devagar. Fui até a janela. A porta de madeira estava aberta. Sozinha. Sem vento algum. E ali, na soleira da porta, dentro do círculo de pó que eu encontrei antes, estava a silhueta de uma mulher. Alta, esquálida, quase dobrada sobre si mesma. Como se o corpo fosse rascunho de humano. Não humano. Ela não tinha rosto visível, só forma. E uma presença tão esmagadora que meus joelhos tremiam. Ela não entrou. Só ficou ali. E então ouvi, não com os ouvidos, mas como lembrança retomada por ela. O favor. Minha avó tinha avisado. A entidade inclinou a cabeça, uma vez, lentamente. Não queria minha vida, nem meu corpo, nem minha fé. Ela queria ser reconhecida. Era isso que o ritual tinha prometido, sem eu saber. Um reconhecimento futuro. Uma permissão para que um dia ela viesse e fosse vista. E quando entendi isso, a presença recuou. O pó se desfez. A silhueta desapareceu. E a casa ficou silenciosa. Não em paz. Nunca mais em paz. Mas sem ela. No dia seguinte, tirei tudo da casa. Fui morar com minha filha em Jacobina. Nunca mais voltei a dormir sozinha no sertão. A vizinha que hoje mora na minha antiga casa me disse semanas depois: às vezes, de madrugada, eu vejo uma sombra parada no portão, só olhando. Alta? Perguntei. Ela confirmou. Eu desliguei o telefone sem saber o que responder. Muita gente acha que o mal vem quando chamamos. Mas, no meu caso, ele veio porque aceitei sem entender. O ritual que fiz com minha avó não foi simbólico, foi contrato. E contratos não expiram. Eles só esperam o dia certo para serem cobrados. E quando a entidade voltou, não veio para me punir. Veio para lembrar: eu não esqueci de você. E você não pode esquecer de mim. Meu nome é Daniel Moreira, tenho 44 anos e deixei de praticar magia cerimonial há mais de 12 anos. Mas o ritual que fiz na zona rural do Paranoá, uma única vez, ainda acontece comigo. Sem minha permissão, sem meu desejo e sem aviso. Alguma coisa que entrou naquela noite ainda está aqui dentro. E às vezes, ela respira no meu lugar. Muita gente não imagina, mas nas áreas isoladas do DF, existem grupos que estudam magia cerimonial séria. Não é fantasia, não é RPG. É ritualização pesada, com base em textos antigos que nem sempre deveriam ser lidos. Eu fazia parte de um desses grupos. O ritual ocorreu numa casa abandonada perto de uma área de mata, onde hoje existem chácaras. Em 2009, era só terreno aberto, silêncio absoluto e um frio que não combinava com o clima seco. A casa tinha 2 salas e um porão pequeno. As paredes eram marcadas por infiltração e o teto cheio de buracos. Era o ambiente perfeito, segundo o grupo, para isolamento astral. Hoje, olhando para trás, percebo que estávamos isolando outra coisa, nós mesmos. E o que entrou naquela noite não era para ter sido chamado. O ritual exigia 3 pessoas, um condutor, um observador e um receptáculo voluntário. Eu era o receptáculo. A ideia era simples. Em teoria, perder a consciência superficial e permitir que uma força externa se manifestasse por alguns minutos para responder perguntas específicas. Nada possuía meu corpo. Era como entrar em transe profundo e agir por instinto. Eu acreditava nisso. O condutor preparou símbolos no chão, linhas precisas, velas em posição estratégica e um cálice com água. Tudo silencioso, muito calculado. Quando entrei no círculo, senti algo como expectativa, como se o ar estivesse aguardando uma ordem. O ritual começou normal. Respiração, repetição, concentração, até que algo entrou e nunca saiu completamente. No meio do ritual perdi a visão. Tudo ficou preto, não como desmaio, como se tivessem apagado a imagem, mas deixado o som. Eu ainda ouvia tudo, a respiração dos outros, o vento entrando pelo telhado, o som das velas, mas minha visão havia sido desligada, e então ouvi
dentro da minha mente, uma frase que não era minha. Ele abriu. Minha boca começou a falar. Sozinho. O som era meu. A entonação não. Eu dizia coisas que não lembrava depois. Respostas rápidas, sem hesitação. Como se alguém estivesse usando minha voz para entregar informações já prontas. O transe durou menos de 3 minutos. Mas o que aconteceu depois durou anos. O grupo encerrou o ritual apressado demais. Esperavam comunicação simples, não perda de controle. Durante as semanas seguintes, eu comecei a ter lapsos. Momentos em que perdi a noção do tempo, do próprio corpo, do ambiente. Não longos. Segundos, talvez minutos. Uma sensação terrível de assistir minha própria vida de um ponto de vista afastado. Às vezes eu piscava na sala e, quando abria os olhos, estava na cozinha. Às vezes estava escrevendo no computador. E quando percebia, havia frases que eu não lembrava de ter digitado. Não feche. Eu estou aqui. Saída é entrada. Não tinha lógica, mas tinha padrão. E o padrão piorou. Em 2014, 5 anos após o ritual, tive o episódio mais aterrorizante. Estava sozinho em casa, no Paranoá. Era fim de tarde. Luz amarela entrando pela janela. Senti um peso no peito. O tipo de peso que antecede desmaio. Mas eu não desmaiei. Minha mão começou a se mover. Não tremendo. Não espasmando. Escrevendo. Como se fosse guiada. Pegou um papel. Pegou uma caneta. E escreveu com letra firme. Não a minha. Você abriu. Eu habito. Quando você desce, eu subo. Somos dois. Quando terminei de ler, meu corpo inteiro travou, como se a entidade esperasse minha reação. E então senti a pior sensação da minha vida. Minha respiração continuou, sem que eu tivesse respirado. Era como se meu corpo tivesse sido pilotado por outra consciência por 3 ou 4 ciclos. Não senti intenção de morte. Não senti raiva. Senti coabitação. Um tipo de convivência obrigatória. Uma simbiose forçada. E a pior parte, eu me sentia calmo demais, como se aquela presença estivesse amortecendo meu medo, para que eu não reagisse como deveria. Corri ao banheiro e me olhei no espelho. Não vi meu reflexo normal, era eu. Mas os olhos estavam fixos demais, profundos demais, como se outra mente estivesse olhando por dentro. Por um instante, impossível medir o tempo, senti que meu corpo não me pertencia. A presença recuou lentamente, como se afundasse dentro de mim. E então voltou tudo. Visão, respiração normal, consciência. Mas o papel continuava lá, com a letra que não era minha. Eu queimei o bilhete naquela mesma noite. Mudei de casa 3 meses depois. Mas isso não adiantou, porque não é a casa que está marcada. Sou eu. Hoje, 12 anos depois, ainda tenho lapsos. Curto demais para diagnosticar. Longos o suficiente para saber que não estou sozinho. Às vezes, acordo com o corpo virado em direção à porta. Às vezes, encontro objetos fora do lugar. Às vezes, sinto minha respiração seguir um ritmo que eu não escolhi. Não converso mais com ninguém sobre isso. Fui em padre, em pastor, em psiquiatra. Ninguém explicou, mas eu entendi. Aquela frase no ritual, ele abriu. Foi literal. E tudo que se abre pode ser habitado. Meu nome é Marlene Duarte, tenho 61 anos. E durante parte da minha juventude, pratiquei rituais que misturavam fé, desespero e ignorância. Eu não queria poder, eu queria companhia. Mas o que encontrei não foi conforto. Foi um vínculo que atravessou décadas e que até hoje me acompanha onde eu vou. Nasci e cresci na zona rural de Itabira, mais especificamente na comunidade de Ipoema, cercada por serras e trilhas antigas, onde muitas famílias guardam histórias de encantados, sombras, aparições e pactos silenciosos. A casa onde vivi minha juventude ficava num morro, com vista para um vale estreito, onde o vento nunca parava. O barulho das árvores era constante, dias e noites. Minha mãe era rezadeira. Minha avó era benzedeira. Eu era curiosa demais.
Em 1979, com 19 anos, entrei para um pequeno círculo devocional formado por mulheres mais velhas da região. Não eram bruxas no sentido moderno. Eram praticantes de rituais antigos, herdados de gerações, misturando cristianismo com elementos da mata e da serra. Elas falavam que existia uma entidade da serra, uma presença feminina que observava quem caminhava sozinho e que atendia pedidos, mas sempre pedia algo em troca. Eu nunca levei a sério, até participar do ritual de devoção. E não consegui desfazer o que começou ali. O ritual aconteceu numa clareira perto de um riacho seco. Era noite, lua fina, frio cortante. As mulheres mais velhas me instruíram a levar 3 coisas. Um objeto que me representasse, algo que eu desejasse profundamente, algo que estivesse disposto a perder. No meu caso, um broche que minha mãe tinha me dado. A esperança de não me sentir tão sozinha. Uma mecha do meu cabelo eu queria companhia. Queria ser vista. Aos 19 anos, achei que isso fosse inofensivo. No centro da clareira, fizeram um pequeno círculo de folhas secas, com pedras ao redor. Me mandaram sentar no meio e disseram: não peça nada em voz alta. Por quê? Porque ela já ouve antes que você pense. Eu obedeci. Foi assim que tudo começou. No momento em que fechei os olhos, senti uma mudança no ar. Não vento, não frio. Presença. Uma presença feminina, antiga, profunda. Não maternal. Não acolhedora, mas atenta. Como se estivesse a centímetros do meu rosto, sem tocar. Minha mente ficou cheia de silêncio. Um silêncio pesado, absoluto. E então senti algo simples, mas apavorante. Fui percebida. Não com olhos, não com voz, com atenção pura. A sensação foi tão forte que chorei sem entender o motivo. As mulheres ao redor disseram: ela aceitou. Eu não compreendi o que isso significava. Não naquela noite. Durante o mês seguinte, comecei a sentir companhia constante. Às vezes, ao rezar. Às vezes, ao caminhar pela casa. Às vezes, ao acordar no meio da madrugada. Não era assustador no começo. Era companhia. E era exatamente isso que eu tinha pedido sem pedir. Mas algo mudou no segundo mês. A presença começou a exigir pequenos gestos. Eu precisava deixar a porta do quarto entreaberta. Eu precisava colocar água num prato ao lado da cama. Eu precisava falar sozinha antes de dormir, mesmo sem saber o que estava dizendo. Era involuntário, automático. Eu fazia sem perceber. Minhas amigas diziam: isso é devoção. É normal. Faz parte. Mas com o tempo, percebi que não era eu que queria fazer essas coisas. Era algo querendo que eu fizesse. E quando eu não fazia, a presença ficava pesada, opressora, como se estivesse sentada sobre meu peito sem tocar. Em 1987, 8 anos depois do ritual, me casei e fui morar em outra cidade. Achei que, ao mudar de casa, de rotina, de vida, a entidade ficaria para trás. Ela não ficou. Na primeira noite na nova casa, em Itabira mesmo, acordei com a porta do quarto abrindo sozinha, devagar, e o cheiro da serra entrando no ambiente. Não era vento, não havia corrente de ar. A porta abriu até a metade, do mesmo jeito que eu abria quando tinha 19 anos, e senti a presença atrás de mim, não perto da porta, atrás, como se tivesse vindo junto, como se nunca tivesse se afastado. O peso espiritual foi tão grande que meu marido acordou na mesma hora, sem entender por quê. Eu entendi. A entidade não queria minha vida, nem meu corpo, nem minha alma. Ela queria que eu a reconhecesse. Como alguém reconhece uma visita diária. Como alguém que compartilha a casa com outra pessoa. E então ouvi, não com os ouvidos, mas com o pensamento: você pediu. Eu não pedi em voz alta, mas eu tinha pensado. E para ela, pensar era convidar. Nos últimos 40 anos, ela nunca mais se afastou totalmente. Quando meus filhos eram pequenos, nunca os deixou assustados. Nunca tocou neles. Mas sempre observei sinais sutis. Portas abrindo sozinhas. Água evaporando rápido demais dos pratos. Sombra feminina parada na entrada do corredor.
sensação de presença no canto do quarto, orelhas esquentando quando penso em rezar para afastá-la. Ela nunca tentou me machucar, mas também nunca me deixou. E sei que não deixará. A devoção que ofereci aos 19 anos não era simbólica, era compromisso. E compromissos espirituais, mesmo feitos por ignorância, não expiram. Hoje, aos 61 anos, entendi o que minha mãe dizia quando falava das entidades da serra. Elas não comem, não dormem, não adoecem, não precisam de oferenda. Elas precisam de atenção. E atenção é o recurso mais caro do mundo espiritual. Eu dei a minha, sem saber. E desde então, ela nunca foi embora. Não como ameaça, mas como lembrança viva do dia em que pedi companhia e recebi exatamente isso, para sempre. Comente seus relatos de terror para serem contados nos próximos vídeos. Se inscreve no canal para não perder nenhum relato. Até a próxima.